Certo. Então tá ótimo, boa noite a todos, a todas. É uma satisfação imensa estar com vocês, novamente na nossa disciplina, no curso de especialização Administração Pública Século XXI. Eu estava comentando agora há pouco a respeito das diferenças que as atividades trazem, né? Então, a atividade da semana passada, ela tem um caráter, um certo, ela apresenta um certo obstáculos em termos de quem vai comentar o quê, porque quem faz a postagem, primeiramente, posta dentro de um mundo, de um local, né? No caso, esse local de trabalho, do qual ele tem o devido domínio deste mundo, né? Deste simbólico especial e do material que está por ali. E, portanto, o comentador encontra alguns obstáculos para fazer esse tipo de comentário, porque ele não domina o simbólico, ele não domina a materialidade que está posta. Obviamente que ele sabe razoavelmente do que se trata, porque o relato foi dado. Contudo, nas próximas 3 semanas, incluso esta, muda. Muda a dinâmica porque nós vamos entrar no mesmo plano do simbólico. É o que eu quero dizer. Então, nesta semana, vocês terão que fazer uma postagem de uma imagem referente ao temático. Então, essa imagem ela é pública, ela já lida dentro com o simbólico que nós compartilhamos, né, ela já lida com a nossa intersubjetividade, além da subjetividade do sujeito, e o lugar de colocação, embora tenha a sua particularidade, né, da perspectiva individual, mas ele transaciona no espaço do comum. Então, já há uma postagem posta lá nas atividades. Me foge agora o nome de quem fez a postagem, eu peço desculpa. Mas há uma postagem que é uma figura da tia Anastácia, né, do livro, né, a personagem do Monteiro Lobato. Então, essa postagem já entra no senso comum entre nós, porque nós já conhecemos o Monteiro Lobato, já conhecemos a tia Anastácia. Então, os debates eles serão, digamos assim, mais par e passo em termos de matéria de conhecimento. Acho que esse é um ponto. E o que vai nos importar muito é este diálogo, esse debate, né? Os complementos, as concordâncias, as discordâncias, as descobertas dos pontos de vidas, desculpa, dos pontos de vistas complementares aos meus, dos pontos de vista não pensados, não levados em consideração. Então, esses são os pontos positivos que eu acredito que nós vamos colher com essas próximas atividades que nós faremos, né? Então, eu acredito que aí a dinâmica, não é isso, Marissa, que nós enfrentaremos é uma dinâmica muito, muito maior. De certa maneira, as nossas perspectivas vão começar a ficar um pouco mais claras também, né? A partir do momento que a pessoa se projeta na sua interpretação e na sua colocação a respeito de um ponto comum. Eu acho que essa é a Professor, mudança principal que nós teremos. Pode complementar, Maria. quem fez o comentário foi o Felipe, né? Já Ah, fez a Felipe. postagem. Isso. Tá, E eu ok. só queria reforçar para vocês, pessoal, porque em alguns casos a gente acaba recebendo a mesma imagem, né? Ou o mesmo vídeo, ou a mesma música, mas o que importa para a gente é a interpretação que vocês fazem, né? A partir desse recurso visual, desse recurso audiovisual, né? Porque cada um traz consigo uma experiência diferente, faz uma interpretação diferente das leituras recomendadas, né? Então, o importante para a gente ali é que realmente vocês gastem no comentário, né? Vocês coloquem a forma que vocês se sentem em relação a essas imagens, aos vídeos, às músicas, mas trazendo também os autores que o professor indicou, né? Trazendo as referências, trazendo os materiais. Isso para a gente é muito importante. E se em algum momento vocês precisarem de ajuda, por favor, nos acionem, tá? Eu estou completamente à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, até em relação à própria postagem, por favor, me procurem, falem comigo que a gente faz, né, principalmente nesse começo, alguns de vocês precisam de um apoio maior e eu tô aqui, por favor, contem comigo. Bom, que ótimo, que ótimo. Então vamos iniciar o que nós temos para tratar hoje, né? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Marisa, me avise quando vocês estiverem visualizando. Já estamos, professor. Já visualizam?
Sim, tudo certo. Então, tá. Então, só capitulando, recapitulando de maneira geral, na semana passada nós tentamos apresentar um, um pano de fundo, um quadro que possa servir de pano de fundo analítico, né, para nós compreendermos os problemas, os objetos, tudo aquilo que se move na realidade social, mas que efetivamente ganha sentido a partir do momento em que nós o projetamos em uma espécie de totalidade, né? Então, há vários autores, há várias propostas de totalidade, né? Várias propostas de quadros referenciais a partir do para onde nós lançamos os objetos. Então, nós começamos na semana passada com uma proposta de um quadro, que é o quadro apresentado pelo Guerreiro Ramos. Esse quadro ele está baseado não numa visão estritamente econômica, né, como nós falamos, e não devidamente assim culturalista, né, mas considera, obviamente, os aspectos culturais, os aspectos econômicos, os aspectos históricos, mas ele é um quadro desenhado para essa finalidade, né? Então, a particularidade, como eu havia comentado, ela só apresenta a completude do seu sentido quando projetada nesta totalidade. Então, é a totalidade que nos ajuda, nos auxilia à conferência de sentido à particularidade. Então, esta totalidade, como vocês bem puderam perceber, ela está colocada a partir de uma questão foco, de uma questão central, qual seja a questão do colonialismo. Então, este é o pano de fundo para o Guerreiro Ramos. Os nossos problemas históricos, sociais, eles devem ser rebatidos para que possam ser devidamente compreendidos a um quadro que considera a nossa condição de nação colonial, a nossa condição de nação periférica, né? E que possamos compreender este elemento do ponto de vista histórico, ou seja, como nós nos desenvolvemos enquanto nação colonial e como foi esse nosso processo de colonialismo. E dentro desse lançamento, ele nos traz aqui nos trouxe cinco categorias básicas, como vocês puderam ver. A categoria da dualidade, a categoria da heteronomia, da alienação, do amorfismo e da inautenticidade, né? Então, essas são as cinco categorias que formam esse quadro, e essas cinco categorias denunciam o estado colonial da sociedade brasileira, né? Um estado perdurante, constante, né? Do qual nós temos muita dificuldade de superá-lo. Esta é a ideia, então foi isso que nós vimos na nossa aula passada. Hoje, o que nós. Eu quero começar com um preâmbulo, ainda reforçando a questão. Então, reparem, o estado situado pelo Guerreiro Ramos é que nós somos colonialistas, a nossa mentalidade é uma mentalidade colonialista, e as nossas práticas, em geral, são práticas reflexo deste colonialismo, né? Então, nós somos, por essência, sujeitos miméticos, agimos mimeticamente, e este mimetismo tem consequências para a estrutura social brasileira. Uma das consequências imediatas nós somos sujeitos alienados dos nossos problemas reais, dos nossos problemas concretos, porque nós pensamos com pensamentos emprestados, né? Nós pensamos com a cabeça estrangeira. E isto nos dificulta a efetiva análise e compreensão dos problemas brasileiros, né? Dos problemas nacionais. Haja visto que eles são, obviamente, interpretados à luz de um outro quadro de categorias, de um outro quadro de ideias. Nessa mirada, o Guerreiro Ramos tentou contribuir para a superação desse estado e nos trouxe um método, tá? Um método que nos ajude a ultrapassar este problema, né? A superar o mimetismo
obviamente, a nos levar a pensar por pensamentos próprios, né? Por pensamentos ligados à nossa realidade concreta. Então, esta contribuição que o Guerreiro traz do ponto de vista metodológico, ele denominou de redução sociológica. Tá? Então, é o título de um próprio livro dele, deixa eu ver, deste livro aqui, que se intitula A Redução Sociológica. O livro é de 1958, né? O livro originalmente de 58, e nele o Guerreiro, né, elabora ou traça os principais elementos deste método, né, de um método que nos ajude a superar a condição do mimetismo, do colonialismo, da alienação. Então, eu vou apresentar aqui, em termos de preâmbulo, este método como o aperitivo, a entrada do texto principal que nós vamos discutir. Tá? Então, alguns elementos do colonialismo na América Latina. O esforço de elaboração de um pensamento autenticamente nacional que pudesse guiar o país em termos da adoção de uma linha própria de modernização e desenvolvimento não foi perseguido apenas por gerações de intelectuais brasileiros, mas também por gerações de intelectuais latino-americanos dedicados a analisar criticamente as peculiaridades e condições sobre as quais seus respectivos países foram assimilados ao movimento de modernidade eurocêntrica. E isso tem que ficar muito claro para nós. Tá? Me interrompam quando acharem necessário, tá bom? Fiquem à vontade. O momento em que o Brasil aparece para o mundo, ali, 1500, em que o Brasil é, é, ele é posto a operacionalizar na dinâmica mundial, né? Numa dinâmica econômica mundial, numa dinâmica sistêmica mundial, numa dinâmica que hoje nós chamamos de globalização. Então, o momento, a condição que o Brasil é levado a jogar o jogo, ela é uma condição periférica, né? Ela é uma condição a partir de colônia, né? Não somente o Brasil, mas vários países da América Latina. E contra os efeitos danosos desta colonização, do colonialismo, diversos intelectuais se projetaram e discutiram e debateram o problema, diversos. No Brasil, fora do Brasil. No Brasil, nós tivemos o Guerreiro Ramos, é um desses representantes. Então, esta busca por um pensamento autenticamente nacional, essa busca por compreender o processo de colonização, ela começou por traçar um quadro geral característico disso. Tá? Então, essas condições, a condição do nosso colonialismo, ela se deu a partir de determinadas peculiaridades. Então, nós podemos sintetizar essas peculiaridades em 4 pontos. Primeiro, porque as regiões colonizadas foram submetidas a uma administração política e econômica voltada exclusiva e intensamente para a expropriação de suas riquezas e o consequente fomento de um sistema mundial de mercados, de tal forma que, como diz Rui Mauro Marini, a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista. Essa é essa a conclusão do Rui Mauro Marini. É impossível nós pensarmos o nosso desenvolvimento sem nós termos o nosso subdesenvolvimento, sem nós termos em consideração o desenvolvimento do sistema capitalista. Né? Então, essa é uma via, tá? Uma das vias. Isso pode ser posto também do ponto de vista cultural, como eu falei para vocês. Essas condições também foram peculiares, né, em segundo lugar, porque essas nações também sofreram com o profundo impacto ocasionado pelo padrão escravagista de exploração do trabalho e de acumulação e concentração de riqueza na composição de seus desenhos e estruturas sociais. Então, este padrão escravagista, para quem tem formação em administração, isso fica muito, muito claro, e mesmo para quem não tenha, quando nós começamos a discutir as teorias administrativas modernas, nós começamos a partir de um autor que escreveu um livro clássico que chama Os Princípios. Eu tenho até o livro aqui.
que é o princípio da administração sem... Deixa eu ver. Tá aqui. Nós começamos com este livro aqui, via de regra, né? Princípios de Administração Científica, de um autor chamado Frederick Taylor, norte-americano. E o Taylor vai escrever esse texto no final do século XIX, início do século XX, né? Então vai projetar, é a primeira vez projetar ou sistematizar ideias aplicando a ciência de modo racional ao trabalho. Mas isso é feito em indústria norte-americana. Tá? E o contexto no qual o Taylor aplica este tipo de conhecimento é um contexto muito diferente do contexto brasileiro. Então, por exemplo, enquanto o Taylor trabalhava em indústrias em que a maioria, né, não a maioria, a totalidade dos empregados eram empregados livres, né, portanto, eles tinham a liberdade de vender a sua força de trabalho. Quando a gente olha a realidade brasileira, é outra, né? Então, se a gente analisa, por exemplo, as indústrias do Mauá, do Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, nós vamos perceber que a indústria do Barão de Mauá ela operava, no final do século XIX, a partir de três tipos básicos de mão de obra. Né? Primeiro era a mão de obra própria, os escravos do Barão de Mauá, que atuavam nas suas indústrias. O segundo eram os escravos alugados, né, que o Barão de Mauá pagava o aluguel dessa mão de obra para os donos dos escravos. E o terceiro são alguns estrangeiros livres. Né? Então, esta condição é uma condição muito distinta. Né? A condição de que operar, a condição como operavam as nossas indústrias é muito distinta de como operavam nos Estados Unidos. Então, este ponto é fundamental nós termos em conta, porque o padrão escravagista de exploração do trabalho e de acumulação e concentração de riqueza, ele é um elemento fundamental para a caracterização do nosso país, tá? Caracterização de como nós somos colonizados. Terceiro, devido à submissão de seus povos originários a uma experiência profunda e radical de ruptura em seu sistema de representação simbólica, estruturas de poder social e político, tradições e costumes, ruptura esta que violou e silenciou universos simbólicos, padrões de expressão e referências de conduta e de identidade. Então, a colonização implicou no que alguns autores chamam de epistemicídio, né? na morte, na morte de forma de pensamento, né? De tal maneira que essas formas de pensamento foram desaparecendo. Por quê? Porque o processo o processo de colonização ele foi um processo terrível, né? Matança enorme, matou-se muito. E ao matar grupos, né, ao matar os nossos povos originários, com essa matança mataram também as formas de pensamento, né? Mataram as práticas de vivência desses mesmos povos. Quarto, porque tais populações foram forçadas à assimilação de padrões racionais e culturais, modos de vida e forma de organização social, econômica e política que eles eram totalmente estranhas. Processo esse que gerou mentalidades e movimentos tendencialmente reprodutores e legitimadores da dominação e do eurocentrismo, mas também mentalidades e movimentos de resistência e de emancipação intelectual, cultural, política e econômica. Então, nós tivemos, durante o processo de colonização, esse duplo movimento. Nós tivemos agentes locais que eram responsáveis por expandir a mentalidade colonialista, né, por replicar a mentalidade colonialista, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos movimentos de resistências a essa mentalidade. Né? Então, nós vivemos tensão a esse respeito. Então, intelectuais que aderiram às mentalidades europeias que implementavam essas mentalidades. Por outro lado, intelectuais que não aderiram a essa mentalidade resistiram a este movimento. Então, nós tivemos aqui uma tensão nesse processo de colonização.
No caso brasileiro, isso é clássico, isso está do que nós chamamos de pensamento social brasileiro, os principais agentes de os principais agentes condutores da mentalidade estrangeira eram chamados bacharéis, né? Esses bacharéis brasileiros é que faziam o processo de tradução e de transplantação dessas ideias. E muitas vezes, não somente de tradução e de transplantação, mas também de implementação dessas ideias. Então, na América Latina, o colonialismo representou, para além de uma ação política e econômica, uma forte ideologia criada para angariar e sustentar um imperialismo, principalmente econômico, e posta em operação tanto por agentes, organismos e instituições internacionais. Quer dizer, tanto por agentes externos, desculpa, mas também por agentes internos e organizações internas. No caso brasileiro, sucumbiram a essa ideologia principalmente os chamados bacharéis, que evocaram a função de propagadores e legitimadores da mentalidade colonial. Vocês encontram isso principalmente no livro, vocês vão encontrar esse tipo de relato, de apresentação no livro do Gilberto Freire, da Casa Grande e Senzala, é um dos livros que vocês encontram isso, mas também em Sobrados e Mucambos, do próprio Gilberto Freire. Principalmente em Sobrados e Mucambos, em que o Gilberto Freire vai tratar do papel dos bacharéis dentro, na consolidação, na institucionalização, na estruturação da sociedade brasileira. Então, além de terem por característica o espírito livresco e a adoração de ideias provenientes da Europa, eles nutriam forte desejo de fazer da sociedade brasileira uma sociedade moderna, em conformidade com o que demandavam o figurino francês, o português, o inglês, etc. Então, o Gilberto Freire vai caracterizar isso no seu Casa Grande e Senzala, mas também em Sobrados e Mucambos. Os bacharéis compunham um grupo mais ou menos homogêneo instalado no núcleo decisório do Estado brasileiro. Este grupo homogêneo, nesse núcleo do Estado, é o que o Raimundo Fauro vai chamar de estamento. Então, os bacharéis vão ocupar a primeira estrutura estatal do Brasil e vão se solidificar como um estamento dentro do Estado. Então, esses integrantes, conscientes do sentimento de pertença a um mesmo círculo de pessoas que viam a si mesmas como superiores e qualificadas o suficiente para o exercício do poder, ostentavam os preceitos daquela ideologia colonialista, mesmo porque eles eram seus beneficiários diretos. Seu poder advinha justamente das posições sociais angariadas pelo domínio exclusivo que obtinham nas universidades, das práticas das ciências e das artes produzidas nas metrópoles europeias. Em terras brasileiras, eles ratificavam os preceitos de universalidade e de superioridade dos saberes europeus em detrimento dos saberes das artes e práticas locais e os reproduziam, inclusive, como um símbolo de qualificação intelectual. Dessa atuação bacharelesca restaram transplantações acríticas e desajustadas de modelos coloniais na literatura, na economia, na política e nas administrações e na administração no Novo Mundo. Então, esse é um aspecto que o Guerreiro Ramos também vai, e vários intelectuais vão lançar crítica, né? O resultado de todo esse processo foram transplantações acríticas e desajustadas à realidade. Contra a institucionalização dessa mentalidade e práticas colonialistas, as quais ainda hoje nos atingem enquanto nação, intelectuais de várias gerações se ergueram para afirmar e solidificar entre seus contemporâneos o fato de que todo pensamento, que toda elaboração teórica e instituições estão expostas a condicionamentos históricos, socioculturais específicos. Quer dizer, não há ideia, não há instituição, não há problema que transplantado de uma realidade para outra não traga consigo seus pressupostos, não traga consigo os seus vieses
os seus elementos históricos, socioculturais. Então, essa é uma observação fundamental. Não existe ideia ou pensamento livre de amarras socioculturais históricas. Então, todo pensamento, toda ideia e toda instituição traz consigo essas amarras. Então, quando, por exemplo, a família real vem para o Brasil, a família real traz para o Brasil o Estado. Então, o Estado chega pela família real. E, obviamente, quando o Estado chega pela família real, ele traz consigo os aspectos socioculturais e históricos da Europa. E aqui eles são postos a operar. Né? Eles são postos a operar nesse processo de institucionalização do Estado brasileiro. E, obviamente, isso traz, né, consequências terríveis para a estruturação da sociedade brasileira. Né? Há aspectos positivos que nós podemos também ressaltar, mas há aspectos negativos dessa transplantação acrítica de instituição e de ideias. Então, o primeiro ponto é esse ponto. Todo pensamento, toda elaboração teórica e todas as instituições estão expostas a condicionamentos históricos socioculturais que merecem ser devidamente aclarados antes de qualquer tipo de transplantação literal para outros contextos. Esses intelectuais condenaram duramente a hipercorreção, ou seja, a aplicação direta e mimética das ideias estrangeiras por aqui e, em contraposição, buscaram viabilizar um modo de pensamento ou método que permitisse a assimilação crítica de toda e qualquer produção teórica e institucional estrangeira, entre as quais as conhecidas teorias de modernização e teorias de desenvolvimento. Então, o Guerreiro Ramos ele está dentro desse pano, né? Ele está dentro desse contexto e ele lança as suas críticas a essas transplantações de ideias e, mais do que lançar críticas, ele traz um método, né, que ele chama de método de redução sociológica. Em síntese, né, tal como ele define, a redução sociológica seria uma atitude metódica, subordinada às regras procedimentais, cuja adoção por parte do sociólogo denunciaria a sua capacidade e habilitação para proceder de modo crítico assimilativo frente a todas as categorias científicas e experiências originárias de outras realidades nacionais ou mesmo regionais. Então, essa é a definição que ele vai ter da ideia de redução sociológica, e é um método criado exatamente para combater a mentalidade colonialista. Então, essa proposta considerava, primeiro, a necessidade do cultivo de uma atitude metódica. Ela exige do agente político ativo, do político, do administrador, do cientista, a colocação dos problemas ou fatos sociais que enfrenta, entre parênteses, quer dizer, em um estado de depuração daqueles elementos que obstacularizam sua percepção correta dos significados que eles são imanentes. Então, como eu exemplifiquei da semana passada, né, fala-se mesmo numa vertente, numa concepção liberal, fala-se muito em Estado mínimo. Mas, ainda assim, quando se pensa em Estado mínimo, acredita-se que o Estado mínimo tem que ser igual para todos. Né? Despreza-se os elementos peculiares de cada realidade histórica. Então, portanto, passam a tentar implementar no Brasil o Estado mínimo norte-americano, o Estado mínimo francês, o Estado mínimo inglês, sem ao mesmo depurar os elementos históricos socioculturais desse Estado mínimo. Então, esse é um ponto que o Guerreiro vai dizer, olha, a redução sociológica é uma atitude que nos alerta, nos desperta para este elemento. Segundo, a não admissão de que exista na realidade social objetos e problemas sem pressupostos ou interesses. Portanto, a redução sociológica considera que todos os fatos ou problemas sociais trazem em si determinados pressupostos, uma vez que estão vinculados uns aos outros por conexões de sentido, fazendo parte de uma realidade social que desconfere seus vínculos de significação. Portanto, esses pressupostos dizem respeito a esta ideia de totalidade. Então, não adianta eu ir a uma determinada realidade social germânica, inglesa, e retirar de lá um elemento e tentar implementar no Brasil.
né? Porque este elemento ele faz parte de uma totalidade sócio-histórica, cultural. Então, se eu pretendo fazer essa transplantação, eu tenho que analisar criticamente isso e depurar os elementos que pertencem a essa realidade e trazer esse elemento devidamente analisado do ponto de vista crítico. E aí sim, tentar pensar na sua viabilidade de implementação em outra realidade sócio-histórica. Terceiro, a postulação da noção de mundo, e com isso considera a consciência à luz da reciprocidade de perspectivas. O mundo é o âmbito maior em que os indivíduos e objetos se encontram em uma infinita e complicada trama de referências. Então, a redução sociológica pensa a partir de um quadro analítico, de uma totalidade, mas ela sabe que esta totalidade não representa uma categoria maior, que é a ideia de mundo, né? Então, pensar a totalidade da realidade inglesa não significa dizer que essa totalidade da realidade inglesa é a totalidade mundial. Então, nós temos que saber depurar exatamente o que quer dizer o mundo enquanto uma categoria global e mais ampla, né? E não confundi-la com certos elementos nacionalistas, né? Que tentam se vender como sendo a totalidade. Então, esse é o terceiro tipo de alerta. Quarto, a redução sociológica acolhe a variedade de perspectiva, uma vez que os objetos e os problemas sociais se mostram diversamente sob diferentes perspectivas, eles, quando transferidos de uma perspectiva para outra, apresentam-se de maneira diferente. Daí ser fundamental o exercício de reciprocidade de perspectiva. Ou seja, eu olho um objeto e outra pessoa olha o outro objeto, o mesmo objeto, e outro olha mesmo. Então eu tenho que ter uma capacidade de, trans, de transpor de uma perspectiva para outra. E nesse sentido, ampliar a minha capacidade analítica do objeto. Então, a redução sociológica ela exige esse tipo de posicionamento. Primeiro, de criar uma certa simpatia com a outra perspectiva e tentar visualizar esta saber como esta perspectiva visualiza o mesmo problema que eu estou visualizando, né? Então, esse exercício de saltar de uma perspectiva para outra, para tentar abarcar de um modo mais amplo certos problemas, certos objetos, é uma das considerações que a redução sociológica leva em conta. E quinto, os suportes da redução sociológica são coletivos, ou seja, não estão na consciência de um agente social específico. Não existe um gênio. É isso a ideia. Não existe um gênio, um sujeito iluminado que efetivamente consiga visualizar tudo isso, né? Isso é um trabalho, é um esforço de geração de pessoas que vão colocando os seus tijolinhos ali para formar esse grande mapa analítico, né? Então, a redução sociológica ela se baseia nos esforços coletivos de intelectuais de várias gerações do passado que vêm efetivamente somando esforços para formar uma determinada concepção da realidade brasileira, né? Formar uma interpretação da realidade brasileira. Então, esses são os principais pontos da redução sociológica. Ela exige certos princípios, por exemplo, o comprometimento, esse é um princípio. Nos países periféricos, a ideia e a prática da redução sociológica poderiam ocorrer ao cientista social que tivesse adotado sistematicamente uma posição de engajamento e compromisso consciente com seu contexto. Então, portanto, ela não admite a alienação da realidade. Então, a redução sociológica, a prática da redução sociológica exige que o sujeito tenha um engajamento concreto com a sua realidade. Segundo, que este sujeito, além de ser engajado com a realidade, que esse sujeito tenha a consciência de que as teorias, as produções científicas estrangeiras, elas têm caráter subsidiário e não caráter principal, não caráter fundamental. São subsídios. Eu uso dessas teorias, dessas concepções, como subsídio. Eu não posso adotá-las
como sendo a realidade, desculpa, a verdade. Então, elas têm uma participação periférica e não central, né, nessa minha análise dos problemas locais, né, dessa realidade com a qual eu estou engajado. Terceira, ela considera que existe de fato, né, existe a universalidade da ciência, mas isso tem que ser devidamente pensada, porque há, entre aspas, certos princípios universais das ciências que, na verdade, não são princípios universais, né? São princípios muito nacionais, muito regionais, mas que, por questões da situação de poder, das condições de poder, se apresentam como um elemento universal. Então, nós sabemos, por exemplo, hoje, né, que praticamente tudo que se produz de ciência nos Estados Unidos é considerado como universal, se aplica universalmente, né? Toda a ciência que se produz na Europa é universal. Mas, no entanto, nós não pensamos isso relativamente à realidade brasileira, né? Que a ciência produzida no Brasil é uma ciência universal. Esse é um aspecto, né? Então, por exemplo, na literatura, nós consideramos, por exemplo, Shakespeare um autor universal. Mas, no entanto, a gente acha que o Machado de Assis é um autor regional, um autor local do Brasil. Nós não pensamos, nós não dizemos, nós não afirmamos com toda a convicção que Machado de Assis é um autor universal, é um autor mundial. Então, nós temos uma tendência a desprezar, né, todos os nossos esforços e a considerá-los sobre menor quando comparado às realidades, né, aquilo que vem dentro da Europa ou do Norte. E, por último, né, a quarta lei, a lei das fases. À luz da redução sociológica, os problemas de uma sociedade particular, elas são sempre dados em razão da fase em que essa sociedade se encontra. Então, o país que está em determinada fase, quando muda de fase, a ideia é que esses problemas tenderiam a ser ressignificado, né, se não eliminados, mas eles aparecem de outro modo. Então, há problemas pertinentes de certas fases, de certos momentos históricos. Então, nós temos que ter essa ideia de fase como sendo o critério. Então, esse seria um primeiro ponto que eu gostaria o preâmbulo, né? Desculpa se eu demorei muito no preâmbulo, para situá-los, né, a respeito do que se trata a ideia e de como nós vamos compreender o problema do negro, né? Como nós vamos compreender o problema do racismo, como nós vamos compreender o problema das relações raciais. Então, este é um elemento. Então, para o Guerreiro Ramos, o nosso problema de nascença é o colonialismo e as implicações desse colonialismo. Tá? E isso reverte de modo muito diferente, né, os nossos problemas nacionais. Então, nós temos que entender este ponto. E, segundo, nós temos que nos preparar para saber como lidar com as ideias, com as instituições estrangeiras. Né? Obviamente, né, dizendo assim, num outro contexto de linguagem, o Guerreiro, de certa forma, diria, né, nós temos que acabar com o nosso complexo de vira-lata. Porque o nosso complexo de vira-lata, ele é um impeditivo da nossa autoestima, ele é um impeditivo das soluções dos nossos problemas concretos. Né? Nós temos sempre a tendência a valorizar o que é de fora. Então, em linhas gerais, este é o quadro, né, que se apresenta, por isso que o colonialismo ele é o quadro geral a partir do qual nós vamos compreender os devidos problemas nacionais. Nós vamos compreender a pobreza, nós vamos compreender as relações de raça, nós vamos compreender a fome do Brasil. Então, porque isso tem que ver com a condição, né, na qual nós começamos a participar do mundo global. Uma condição periférica, de menor valor e sem participação de fato nos centros de decisão de poder. Então, esta é a condição que o Brasil arrasta
de longa data e até hoje não consegue superar. Mas, de todo modo, há esforços de intelectuais os mais diversos, entre os quais esse que vos apresento. Algum comentário assim, antes da gente entrar no texto específico sobre o problema do negro no Brasil, que vocês queiram fazer? Alguma dúvida? Então vamos lá. Eu vou compartilhar novamente aqui e aí nós entraremos diretamente no texto da aula de hoje. Então, o texto que nós temos hoje chama, né, o problema do negro na sociologia brasileira. Então, eu vou mais uma vez aqui fazer a síntese, né, talvez até mais rápida do que o preâmbulo, para que a gente tenha isso como o fundamento das nossas reflexões na noite de hoje. Então, qual que é a posição do Guerreiro Ramos diante disso que nós já comentamos até agora? Tá? À luz de suas categorias compreensivas da realidade brasileira, principalmente a alienação e inautenticidade, o autor apresenta já no início do texto sua conclusão a respeito dos estudos sociológicos e antropológicos levados a efeito por estudiosos brasileiros quando da análise do problema do negro. Então, diz Guerreiro, o negro tem sido estudado no Brasil a partir de categorias e valores induzidos predominantemente da realidade europeia. Tá? Nós pensamos o negro no Brasil com a cabeça europeia, né? Com a cabeça do norte, por pensamentos que não são nossos. E isso tem implicações na compreensão do problema e tem implicações nas soluções do problema. Visando combater a heteronomia, que também nos era uma característica, ele afirma que esse fato, percebido na literatura acadêmica, denuncia uma contradição entre, de um lado, determinado modo de ver as relações raciais e, de outro, as tendências de autonomia espiritual e material do Brasil. Então, ao pensar seus problemas com a cabeça por empréstimos de categoria, o Brasil não consegue resolver seus problemas. Jamais, porque ele sempre tenta aplicar receituários inadequados à sua realidade. Assim, assumindo uma posição científica de caráter funcional, voltada para a autoconsciência e autodomínio da sociedade brasileira, ele recomenda que se estude a solução do negro tal como ela é efetivamente vivida pelo negro brasileiro. Rever criticamente os estudos sociológicos e antropológicos sobre o negro brasileiro seria uma das formas de o autor contribuir para a elaboração de uma consciência sociológica verdadeiramente nacional da situação do homem de cor brasileiro. Considerando a sociologia e a antropologia até aquele momento, Guerreiro Ramos será taxativo. Não tínhamos uma ciência brasileira ou uma ciência nacional. A que vinha sendo praticada aqui era destituída tanto de funcionalidade quanto de autenticidade. Nesse sentido, restavam claro para ele dois pontos. Que o que vinha sendo feito não contribuía para a autodeterminação da sociedade brasileira. Então, o fato do nosso colonialismo, o fato do nosso mimetismo, o fato de vivermos de ideias emprestadas não contribui para a autodeterminação da sociedade brasileira. Não contribui para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Pelo contrário, agrava a dependência. Pelo contrário, agrava a nossa condição periférica. Pelo contrário, agrava a nossa condição de colonializados. Que os nossos cientistas sociais seriam, em grande medida, repetidores, imitadores, utilizadores de conceitos pré-fabricados, carentes de experiência cognitiva genuinamente vividas e de prestígios internacionais. Então, ele vai fazer o pleito por uma ciência nacional. Diz ele, uma verdadeira ciência nacional não é elaborada revolutamente pela justaposição de conhecimentos importados ou pela mera sugestão abrupta de orientações. Não é nós fazendo, né, uma coxa de retalho
de ideias, de conceitos estrangeiros, que nós vamos efetivamente construir uma ciência nacional. A ciência nacional não deve ser construída a partir dos empréstimos. Não se esqueçam, toda a produção científica, todas as instituições estrangeiras, elas têm uma consideração periférica na elaboração de um pensamento autêntico. Existe em todo o país de cultura autêntica, né? Essa ciência nacional, ela existe em todo o país de cultura autêntica. Ela está articulada a um projeto nacional de desenvolvimento. É comandada pelas necessidades práticas das sociedades. Ela ocorre de modo cumulativo, já que as gerações de intelectuais especialistas se articulam no sentido de um labor contínuo e se organizam para a cooperação. Então, repare, nós temos que buscar na nossa história, no nosso pensamento social brasileiro, essa tradição de pensamento nossa própria. E uma vez que os problemas científicos radicam-se em situações historicamente concretas, uma ciência é verdadeiramente constituída por sujeitos possuidores de uma atitude militante de compreensão de uma circunstância historicamente concreta. E aí ele vai fazer crítica à sociologia da época. O que seria para ele a sociologia, que ainda hoje é assim, né? Ainda hoje, quando a gente vai analisar do ponto de vista não só da sociologia, mas em todas as áreas, é sempre o autor da moda, né? É o Pierre Bourdieu, é o Michel Foucault, né? É o fulano, Beltrana, Beltrana, é sempre assim. Então nós pensamos assim, nós trazemos essas ideias e discutimos essas ideias. Então, a sociologia brasileira sofre, segundo ele, de defeitos, que são 6. Simetria e sincretismo. Assinalavam a disposição do sociólogo para acolher mimética e acriticamente a produção intelectual estrangeira e proceder conciliação de doutrinas. Dogmatismo. Retratava a postura submissa e apologética do cientista social ao adotar e generalizar argumentos de autoridade da disciplina sociológica, seja no discurso sociológico, seja na análise factual da realidade. Dedutivismo. Caracterizava a desconsideração do sociólogo das contingências e peculiaridades históricas das nações, pois assumia haver um sincronismo mecânico entre essas ideias. Alienação decorria da condição desplantada ou contemplativa que o sociólogo assumia frente à sua realidade imediata. E, por último, inautenticidade. Seria o resultado de todas as características anteriores, pois punha à mostra a ficção que era a sociologia produzida no Brasil, uma vez que o trabalho sociológico brasileiro não se firmava em genuínas experiências cognitivas do sociólogo. Claro, se a nossa sociologia, se o saber sociológico, se o saber antropológico que ele analisa era uma ciência de empréstimo, ela vai analisar os problemas nacionais com essas categorias emprestadas. Então, ele vai fazer crítica à antropologia nos Estados Unidos da Europa, crítica aos antropólogos no Brasil, tá? Vocês vão encontrar isso, e ele vai caracterizar as 3 correntes de pensamento que se encontravam no Brasil. Uma corrente que ele chama crítico-assimilativa ou pragmático-crítica, que pertence a autores como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Viana, caracterizada pela atitude crítico-assimilativa, essa atitude de você vai tratar de modo periférico as ideias e você vai assimilá-las criticamente e não mimeticamente. Então, pela atitude crítica assimilativa dos seus epígonos em face da ciência social estrangeira. Estavam interessados antes na formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro do que em extremar características peculiares de cada um dos contingentes formadores da nação. Havia também uma corrente de pensadores que ele chamava de monográfica, a que pertenciam Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Gilberto Freire e seus imitadores. Nesses autores, o elemento negro se torna assunto, tema de especialistas cujos estudos pormenorizados promoveram entre nós movimento de atenção de uma parcela de cidadãos para os chamados afro-brasileiros. Nesta corrente monográfica surge o que ele chama de negro como tema. O negro é tematizado. O negro é elevado à categoria de problema social. Então, o negro
né? A pessoa negra ela é convertida em um objeto da ciência para ser examinado. Então, os monográficos é quem dão a origem ao que eles chamam de negro tema. E haviam também, além dos críticos assimilativos, dos monográficos, os viventes em ação, ou seja, os sujeitos engajados, os práticos, né? Os homens de ação que não eram, né? Não desenvolviam um pensamento sistemático do ponto de vista científico, mas que atuavam fortemente no combate aos problemas. São exemplos, né? O Teatro Experimental do Negro, com Abdias Nascimento, República de Palmares, Frentes Negras, Joaquim Nabuco, Álvaro Bomiccar, Luiz Gama, Chico Reis. Então, isso caracterizava pessoas com o propósito de transformar a condição humana do negro na sociedade brasileira. Então, esses sujeitos aqui estavam preocupados não nas elucubrações teóricas, né, mas efetivamente na mudança prática imediata da condição do negro no Brasil. Então, ele caracteriza esses três tipos de corrente no texto, disserta sobre elas. Mas aí ele leva a uns questionamentos. Né? Depois que ele passa em revista esses autores, ele questiona. Que é que, no âmbito de nossas ciências sociais, faz do negro um problema ou um assunto? A partir de que norma, de que padrão, de que valor se define como problemático ou se considera tema o negro no Brasil? Na medida em que se firma a existência no Brasil do problema do negro, que se supõe devesse ser a sociedade nacional em que o dito problema estivesse radicado? Então, são perguntas que ele lança frente ao tratamento do negro como um tema. Essas perguntas põem à mostra uma das maiores ilusões da sociologia brasileira. Qual é a posição do guerreiro? Determinada condição humana é erigida categoria de problema quando, entre outras coisas, não se coaduna com o ideal ou um valor ou a norma. Ou seja, o negro só passa a ser problema no momento em que se tem em consideração uma ideia de normalidade, uma ideia do que é normal. Então, diante de uma ideia do que é normal, diante de um, de um quadro, de um elemento ideológico, podemos assim dizer, de normalidade, tudo que foge a isso é considerado como problema e tem que ser resolvido a partir do que essa normalidade impõe. Então, a sua conclusão: o que tem feito do negro um problema sociológico no Brasil é o fato de que ele é portador da pele escura. A cor da pele do negro parece constituir o obstáculo, a anormalidade a sanar. Dir-se-ia que na cultura brasileira o branco é o ideal, a norma, o valor por excelência. E o negro, né, o sujeito, o homem e a mulher de pele escura são o problema. Então, esse é o elemento que o guerreiro vai tratar. Então, ele vai estudar o que é esta normalidade branca. Né? E como essa normalidade branca olha o sujeito de pele escura e transforma esse sujeito em um problema. E daí surge o problema do negro no Brasil. Então, ele faz uma análise da estética social brasileira a partir de um caso de colonialidade e um caso de patologia. Nós vamos eleger o branco em razão do colonialismo, em razão do processo colonial pelo qual passou a nossa sociedade. Em culturas autênticas, diz ele, o padrão e as categorias de estética social são assimiladas pelos indivíduos na vida comunitária. Todavia, o processo de europeização do mundo tem abalado os alicerces das culturas que alcança. A superioridade prática e material da cultura ocidental face às culturas não europeias promove nessas últimas manifestações patológicas. Existe uma patologia cultural que consiste precisamente, sobretudo no campo da estética social, na adoção pelos indivíduos de determinada sociedade de padrão estético exógeno, não induzido diretamente da circunstância natural e historicamente vivida. O desejo de ser branco afeta fortemente os nativos governados por europeus. Reparem,
ele está analisando o problema a partir do quadro que ele traçou. Tá? A partir do quadro. Então, este problema, isto só é problema por causa deste quadro, né? Do colonialismo, da mentalidade colonialista que nós insistimos em manter conosco, né? Que nós não conseguimos nos libertar desta mentalidade. Ó, o Brasil, como sociedade europeizada, não escapa quanto à estética social à patologia acima descrita. O brasileiro, em geral, e especialmente o letrado, adere psicologicamente a um padrão estético europeu e vê os acidentes étnicos do país e a si próprio do ponto de vista destes. Trata-se aqui de um caso de alienação, que consiste em renunciar à indução de critérios locais ou regionais de julgamento do belo por subserviência inconsciente a um prestígio exterior. Esta é a ideia. Ele vai denunciar o intelectual, o sociólogo, o antropólogo, é uma vítima dessa patologia cultural, é um sujeito alienado, ele não consegue, ele vai produzir ciência, mas não consegue se libertar desse viés, desse viés cognitivo, e, portanto, ele analisa a sociedade brasileira à luz de um quadro que é mimeticamente assimilado. E aí, então, o Guerreiro vai fazer a grande proposição dele, né? Ou seja, para nós compreendermos a realidade brasileira, nós precisamos efetivamente tomar uma atitude, uma posição radical. O que é isso? Né? Assumir o que ele chama do Níger Sum. Eu sou negro, identifico o meu corpo em que o meu eu está inserido, atribuo a sua cor a suscetibilidade de ser valorizada esteticamente e considero a minha condição étnica como um dos suportes do meu orgulho pessoal. Eis aí toda a propedêutica sociológica, todo o ponto de partida para a elaboração de uma hermenêutica da situação do mundo. Então, sem se radicalizar, o sociólogo não consegue compreender a realidade. Então, este é o ponto principal que nós chamamos, que ele chama de Niger-Sum, e aqui como ele vai extrapolar isso para compreender a realidade nacional, né? O negro é povo no Brasil. Desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do Brasil, como povo brasileiro, carece de significação falar do problema do negro puramente econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. O negro é povo no Brasil. Não é um componente estranho de sua demografia, ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é anedota, é um parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro e dos brancos entre aspas, né? Ávido por identificação com o europeu. Então é esta condição, é este estado de alienação promovido pelo colonialismo que divide até hoje, que faz com que nós não consigamos encontrar saídas, soluções para os nossos problemas. Bom, eu não vou mais me alongar muito, né? Já estamos aqui com 54 minutos de exposição de aula, né? Porque nós tivemos um tempo inicial. Então, essa ideia do texto, o texto é um texto de fácil leitura, né? Eu pincelei aqui a ideia principal. Na verdade, né, a ideia principal constitui o seguinte, né? O problema do negro é um problema patológico do branco. Do branco e do branco, entre aspas, de quem admite, né, o elemento estético europeu e acredita que ele é este representante desse elemento. E, portanto, ele é a normalidade. E o negro passa a ser o anormal, o problema a ser sanado. Né? No entanto, o Guerreiro vai dizer: olha, nós somos negros. O Brasil é um país de negro. O Brasil é um país de mestiço. E é somente assumindo esta condição que nós podemos efetivamente solucionar os nossos problemas. Tá? Assim, em linhas gerais,
é isso do que trata o texto. Então, reparem bem que o problema do negro ele está dentro daquele quadro, né? Daquele quadro de totalidade. Então, por isso que é importante a gente ter esse quadro de totalidade. E aí, né, na semana que vem, nós vamos tentar compreender a fome também dentro desse quadro de totalidade, né? Obviamente, né, vocês podem se perguntar, mas o guerreirão participaria do que se chama hoje de racismo estrutural, né? Esse racismo, o guerreiro não, não vai tratar isso do ponto de vista de uma estrutura, né? Obviamente que ele conhecia o conceito de estrutura, mas a estruturação, se há uma estruturação, ela se dá pelo colonialismo, né? Ela se dá pela mentalidade colonialista que nós não conseguimos nos libertar. E isso afeta a autoestima do brasileiro, né? E afeta a autoestima do brasileiro profundamente. Então, a adoração do europeu, a adoração de que tudo que é estrangeiro, isto é, digamos assim, a marca de nascença dos nossos problemas nacionais. Ok? Então, eu passo a palavra aqui para a Marissa fazer a mediação, para ouvi-los. Eu sei que vocês podem estar, estão cansados, né? Mas se tiver um pouquinho de fôlego para falar, para comentar, para explanar as suas impressões iniciais. Alejandra? Tá, pois é, eu sou da Argentina e na Argentina, falando rápido, mataram todos os negros que chegaram lá, então não temos uma população negra da época da escravidão, vamos dizer assim. Na Argentina foi mais a escravização dos índios, dos povos originários, vamos dizer assim. Então, mestiço vem do europeu, principalmente o espanhol, com o índio, né? E uma coisa que eu vejo muito aqui por exemplo, mesmo colegas meus de professores assim, dizem, não, porque eu sou alemão. Eu olhei para ele e falei, não, tu não é alemão, tu é brasileiro. Sim, mas minha família, não, tua família 5 gerações atrás veio da Alemanha mortos de fome depois da guerra, tá? Não é filho do rei da... Não, tá? Então, tá? E essa coisa de não querer admitir que provavelmente tem negro, tem índio, tudo. Eu tive a sorte de poder fazer o exame de DNA para ver as diferentes regiões do mundo. E eu fiquei muito feliz de saber que eu sou uma grande parte que eu já sabia é indígena da Sul-América. Eu já, por parte de minha mãe, eu consegui traçar isso. E eu fiquei super feliz. Sou branca, eu não pego cor, eu fico vermelha como um frango. E pronto, então, mas essa coisa de mesmo que se a gente vai para a Serra, por exemplo, tem regiões em que não se fala português, que se fala alemão, que se fala italiano. Então, é como o que eu vejo é que o pessoal que veio teve muita facilidade de manter sua cultura, vamos dizer assim, seu pequeno mundinho aqui, de continuar falando essa língua que já não é igual à língua que estava na Alemanha, né? Um dialecto meio estranho, mas mesmo assim não falam português. Então, e quando eles fazem isso, está tudo bem. Mas quando a gente vai, eu já visitei uma aldeia indígena daqui de Porto Alegre, do Tupi-Guarani, e as crianças não falam português. Eles falam a sua língua, né? Até uma determinada idade que começam a ser escolarizados em português também. E isso não está bem visto. Então dizem, não, porque as crianças têm que saber falar português para ir na escola ou que seja. Então, essa dualidade e esse estándar duplo
do que está bem, também não é só da parte do negro, sino que também, inclusive no texto, em algum momento diz que se refere aos negros e também aos índios. Pois é, essa... como que não tem identidade, então eu tento roubar a identidade de alguém, mas na verdade tu tem uma identidade que é super rica, também que tem muita história, mas não sei por que não se querem apropriar disso. Não sei. Eu venho de uma realidade que em muitos sentidos é muito similar, tá? Porque é Latinoamérica igual, mas nesse sentido não, a gente tem mais, inclusive o pessoal do Brasil dizem que os argentinos, para melhor, para pior, tá? Não vamos entrar em detalhes, a gente tem uma identidade nacional. A gente diz, não somos argentinos. Não é que meu pai era espanhol ou o que seja. Isso é uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil. Pode ser porque o país é maior, como a Rafaela falou, que é um país continental, então é difícil unificar, pode ser mesmo pela história, ou não sei, porque em lugar dos espanhóis vieram os portugueses, não sei. Mas isso é uma coisa bem diferente que eu vejo muito, e se vê muito isso no Brasil. A falta de dizer eu nasci aqui e para melhor, para pior, eu sou daqui. E pronto. Tá, eu vou não falar mais. Marina, por favor. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor, eu entrei um pouquinho atrasada hoje na aula, né? Porque eu estava em orientação de TCC lá com a galera da Unicinos, mas consegui pegar boa parte da discussão. E gostaria de comentar sobre essa fala da Alejandra, né? Que está sendo muito legal, Alejandra, ouvir todas essas tuas percepções, né? Tu tem, desde da primeira aula, tu tem participado com todas essas tuas percepções e vivências, né? Aqui em relação ao povo brasileiro. E daí, claro, colegas, me corrijam caso eu fale alguma coisa errada. Na verdade, não é uma dúvida, é mais um comentário realmente em relação a isso que a Alejandra trouxe, em benefício aí da nossa discussão. De fato, Alejandra, eu também vejo, né, como gaúcha vivendo aqui no Rio Grande do Sul, é perceptível e é um fato isso de nós termos no Rio Grande do Sul esse entendimento, principalmente a população ali da Serra Gaúcha, né? Se tu vai para a fronteira ali próximo do Uruguai e da Argentina, já existe inclusive assim um mix cultural, inclusive da língua, né? A minha família que é de Santa Vitória do Palmar, então tem várias coisas que a gente fala do nosso linguajar que se aproximam muito mais do Uruguai e da Argentina do que efetivamente dessa colonização italiana e alemã que a gente tem na Serra Gaúcha, né? E o que aconteceu nessa época e também em relação à questão, né, dos negros e indígenas, que é a minha percepção. Essa população alemã e italiana que veio para o Brasil, eles foram incentivados através de políticas públicas a adquirir, as terras foram doadas para eles e a cultura deles, não apenas de comida, de dança e até mesmo da língua, ela foi então incentivada e beneficiada pelas políticas públicas da época. O que não aconteceu com a população negra e a população indígena, que teve então, na verdade, a sua cultura rechaçada, criticada e quase que, digamos, expulsa, né? Tipo, então assim, ou seja, não, essa dança ela não pode ser realizada aqui dentro da minha campanha, da minha fazenda. Então, a recepção dessas diferentes populações
pelo governo, pelas políticas públicas na época, influenciaram, no meu ponto de vista, toda essa problemática que a gente visa, né, que a gente está discutindo. E de uns anos para cá, exatamente também por políticas públicas de incentivo à educação, de cotas, né, para que essa população resgate a sua cultura e possa, de fato, fomentar ela, né? Tanto que hoje a gente fala muito sobre letramento racial, a importância disso nas nossas discussões, não apenas enquanto estudantes de especialização ou pós, mas até para lidar no dia a dia, né, com os nossos colegas dentro das nossas organizações, o que é importante. Então, assim, isso eu acho que vai um pouco de encontro. A importância realmente da estrutura organizacional e das políticas públicas a fim de fomentar toda essa diversidade da nossa população brasileira. E quando, assim, só para finalizar, eu não sei se tu já teve a oportunidade, até os colegas também, de conhecer o Nordeste e o Norte brasileiro. Porque esse discurso que tu trouxe, ele é muito clássico do Sudeste e do Sul, né? Essa coisa, eu sou alemão, eu sou italiana. Então, assim, quando a gente vai para o Nordeste e Norte, a gente já conhece uma outra perspectiva do povo brasileiro que tem orgulho de dizer, não, eu sou brasileiro e eu sou do país Nordeste, né? Que a galera costuma falar, inclusive, diz assim, não, o meu país Nordeste, né? Então, assim, acho que é uma questão de vivência e vale a pena as nossas discussões, até para a gente ver a importância de termos políticas públicas para fomentar essa identidade cultural e essa diversidade cultural. Obrigada, pessoal. Obrigada, Maria. Obrigada pelas aclarações. Tatiane? Boa noite. Eu, como moradora e nascida na Serra Gaúcha, posso falar bem dessa parte que a gente estava comentando, essa trazida também, essa vinda dos italianos, dos alemães, dos poloneses para a região daqui, como a colega bem falou, foi proposital do governo para embranquecer o país, né? Porque nós somos um país negro. O povo goste ou não, a nossa população é maioria negra. Então, eles receberam muito incentivo para poder fazer isso. Eu tenho um colega de trabalho bem complicado de lidar por isso, porque ele se declara abertamente, né, fascista, misógino, ele fala dessas questões durante o trabalho. E eu, sendo descendente pelo lado da minha mãe de família italiana, ele foi conversar com esse assunto comigo, achando que eu ia concordar com as ideias dele, né? Segundo ele, inclusive, Caxias era bom quando só tinha os alemães e os italianos. Estragou quando começou a vir gente das outras regiões do próprio Rio Grande do Sul. Veio o pessoal de Bom Jesus, de Vacaria, começou a estragar. E aí ele pediu minha opinião. Eu gosto de ouvir bastante, sou observadora, mas se pedir minha opinião, eu falo. E aí eu disse para ele, mas não era vazio aqui quando vocês chegaram, né? Foi tirado os indígenas daqui para que os italianos ficassem aqui. E aí ele diz, conversa estava inteligente até agora. Eu disse, mas tu não gosta de engrandecer tuas origens? A minha bisavó paterna era indígena. Ela era do que nós chamamos aqui dos bugres. Eu tenho sangue indígena nas minhas veias também. E ela foi também o que o pessoal comenta. Como é muito tempo, a gente perdeu a história, né? A gente não tem história dos indígenas, a gente não tem história dos negros. Mas ela era o que o pessoal falava que ela foi caçada no mato para casar. Mas as poucas histórias que a gente tem, ela foi pega no mato para poder casar, mas ela que mandava dentro de casa. Meu bisavô era obrigado a fazer o que ela mandava. Ela conseguiu tomar o poder, de certa forma, dentro do controle da casa dela. Tanto que o próprio sobrenome que seguiu foi o dela.
Não foi o do meu bisavô, foi o sobrenome que foi dado a ela, porque eu não sei qual era o nome que ela tinha como indígena. Deram um nome europeu para ela, para poder ter o casamento, foi Inácia Clara de Jesus. Na época, os sobrenomes sempre eram dos pais, mas eu sou Cassiane Bernardo de Jesus, porque foi o sobrenome dela que seguiu em frente. Agora, o como, por quê, a gente não sabe, porque esse tipo de história eles gostam de apagar, né? As origens italianas eu tenho desde o meu tataravô, que veio da Itália para cá com os filhos. Mas se tu não for descendente desses povos europeus, tu acaba não tendo muito acesso a saber o que foi que aconteceu. E é uma coisa que eu nunca consegui entender o porquê que é muito assim, por conta da minha família ser o que eu falo que ela é brasileira. Não existe outra explicação para isso, porque minha mãe pode ser descendente de italianos até onde a gente sabe, puramente italianos. Mas eu tenho meus tios, por conta dos casamentos, eu tenho primos completamente italianos, em Flores da Cunha, e tenho meus primos que moram em Porto Alegre. Meu tio casou com a minha tia negra e minhas primas são negras, de cabelo afro, de a pele completamente negra. E para mim sempre foram primas do mesmo nível. Então, na minha formação, nunca existia essa possibilidade de entender a pessoa diferente por conta da cor. É uma coisa que eu ainda tenho problema até hoje para entender por que alguém faz isso. Mas fazem. E não só a questão a questão de diferença de cor, a gente fala do negro porque a maioria é o que é mais evidente, mas a própria diferenciação que eles fazem dentro dos povos europeus por conta da classe. Se eu era de elite, se a minha família era mais rica, ou se era de um italiano pobre, que era também funcionário de outro, que era obrigado a trabalhar para outro. E que não faz o mínimo sentido, porque enquanto a gente está brigando por causa dessas coisas, a gente poderia estar unido resolvendo todos os outros problemas que a gente sabe que tem no Brasil e que a gente vai estudar. Eu não vejo porque... E a gente estava conseguindo erradicar um pouco essas ideias, né? E agora parece que a gente retrocedeu e tem que voltar tudo de novo, a discutir tudo de novo, explicar tudo de novo para as pessoas. A esperança que eu tenho com a geração de hoje em dia, minha filha tem 13 anos, na escola eles já chegam e explicam coisas para nós que até eu, que era interessada pelo assunto, acompanhava, não tinha ideia. Então, de pouquinho em pouquinho a gente está melhorando. Já foi bem pior. Eu espero que fique cada vez melhor. Obrigada, Tassiane. Professora, a gente tem um comentário no chat. A Mariana disse que causa um certo desconforto quando Ramos aponta a problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro. Se o senhor poderia falar um pouco sobre essa concepção do autor. Rapidamente, então, eu passo a palavra para a Rafaela. O que o Guerreiro está nos dizendo aqui? Os 300 anos, né, de escravidão a que o negro e o índio foram submetidos, isso mais do que procedeu um domínio sobre o corpo físico, procedeu um domínio do pensamento, um domínio cognitivo. E, paulatinamente, alguns negros não encontravam forças de resistência a essa pressão cognitiva e cediam a essa pressão. Então, encontrava-se entre os negros pessoas que tinham assimilado o padrão de pensamento do branco. Então, o Guerreiro tentava, num processo educativo, de reverter essa condição, porque isso era o pior que podia ocorrer. Era o negro pensando como o branco. E esse padrão de assimilativo, o que ele vai chamar de fato do domínio cognitivo do colonialismo sobre nós, né? Não somente físico, obviamente, dominava o corpo, dominava as coisas, mas o modo de pensar, esse era o ponto. Então, a partir daí, Mariana, que ele vai buscar combater essa alienação estética a partir de engrandecer a negritude. Tá? Então, engrandecer a negritude, de fazer concursos, por exemplo,
no Teatro Experimental do Negro, concurso da negra mais bonita, né? De educar as empregadas domésticas. Ele trabalhou com as empregadas domésticas nos anos 40, né? Que eram as principais vítimas, que estavam o tempo inteiro, dormiam nas casas também, e eram submetidas a isso. Então, o Teatro Experimental do Negro, essas domésticas iam entrar num processo educativo para reverter esse tipo de padrão, porque isso causava no negro a rejeição de si próprio, né? A rejeição do seu corpo, da sua beleza, da sua estética. Então, o guerreiro ia, né, num processo educativo de dizer não, não, não é isso, né? Na verdade, nós temos que nos valorizar ao qual nós somos, ok? Eu espero ter Professora, respondido. ela só complementou a pergunta, perguntando se também se encaixa nisso a questão dos capitães do mato. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque o domínio, esse é o ponto, e a gente estuda muito pouco isso, né? O Guerreiro vai, posteriormente, nos anos 80, ele vai criar o conceito de política cognitiva. Então, este tipo de cognição, ele vai em tudo, né? Ele vai dominando em todas as propagandas, o marketing, e paulatinamente nós cedemos a isso. Então, a política cognitiva, ela se estabelece, ela se institucionaliza, né? A tal ponto que nós vivemos no estado de alienação do que nós desejamos, do que nós criamos. Então, por exemplo, ela arrefece frente às propagandas aos nossos desejos. Então, eu tenho que trocar de celular a cada 6 meses, a cada ano, ou coisa do gênero. Então, eu passo, né, a política cognitiva faz com que eu deseje aquilo que eles querem que eu deseje. Então, esse processo se estuda muito no chamado marketing crítico. O marketing crítico é um segmento que vai tentar criticar o marketing, né, a partir deste movimento que o marketing nos impõe formas de desejar. Ok? Muito obrigada, professor. Rafaela? É só um parênteses mesmo para complementar o que a Marina havia falado, a Alejandra e tal. Jamais, nunca vai ser comparável ao que o negro sofreu quando chegou ao Brasil, obviamente. Não tem nada que seja comparável à destruição da cultura africana, como foi feita aqui no Brasil. Mas só para abrir esse parênteses, que houve um período no Brasil, de 1930 a 1945, que teve a campanha de nacionalização do Getúlio Vargas, em que era proibido falar italiano ou outras línguas também europeias, né? Porque o meu bisavô ele foi preso algumas vezes por falar italiano, então só queria trazer esse parênteses. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Rosana? Oi, boa noite, gente. Queria só trazer alguns elementos assim que eu estava pensando essa semana, começando assim, pela escolha do autor que o professor trouxe para a gente, assim, do Guerreiro Ramos, porque, enfim, a gente lê os pensadores do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan, e eu nunca tinha lido o Guerreiro Ramos, né? Então, está sendo uma... Por que será, né, que os outros são mais famosos ou mais difundidos, né? Então, acho que primeiro começar por aí, assim, que bom que nós estamos lendo um autor negro que pensa o Brasil e que pensava nessa época. Acho que isso já é algo muito, está sendo muito bom dessa disciplina. E segundo, acho que dialogando um pouco com a fala da Alejandra, assim, da nossa identidade brasileira ou não, eu pensei também que aqui no Brasil, acho que a gente é o país da América Latina com menos identidade latino-americana aqui no continente, né? A gente fortalece, se crescer o país de costas para a América Latina, né? Então, um pouco desse conceito da alienação também em relação ao nosso continente. Aqui a gente fala uma língua diferente também, né? A gente fala português, não fala espanhol. Pode ter vários outros elementos, mas a gente tem essa coisa de absorver, eu acho, a cultura europeia, a cultura norte-americana de forma muito forte. Acho que isso também muito... claro, todos os países latino-americanos tiveram um ataque, a dizimação dos seus povos originários, mas me parece aqui no Brasil que tem um apagamento da nossa história dos povos indígenas muito, muito maior. E claro, também, como tu falou aqui,
não tem comparação também a escala do tráfico, né, dos escravos para o Brasil, assim, né? Então isso acho que contribui para a nossa formação de identidade. E quero depois ler melhor esse conceito da política cognitiva, que eu não conhecia também, que o professor falou do Guerreiro, se puder indicar para você qual é o texto, eu ainda não li, não sei se é nesse, eu ainda não li o texto dessa aula, mas acho que é interessante, assim, para a gente enxergar todas as nossas instituições, a política pública, tudo, né, por essa lógica, assim, também. Mas era isso, só esses comentários. Obrigada. Obrigada, Rosana. Tamara? Pessoal, boa noite. Está sendo muito legal a contribuição de todos e também essa temática. Eu queria complementar, acho que foi a fala da Marina e da Alejandra, que falou também que nosso país é um país muito miscigenado. A gente pode ver além do Rio Grande do Sul aqui, em Santa Catarina, onde tem muitos alemães, italianos, mas também na região centro-oeste, né, que são fronteiras com o Paraguai, com a Bolívia, o quanto tem o povo indígena também, né, e quanto que é grande. Mas sabemos que o Brasil é um país, né, miscigenado, que existe sim essa divisão, existe esse olhar para tudo que é da Europa, tudo que é de fora, desde o nosso vestuário, desde produtos, né, das culturas, mas o quanto é enriquecedor o nosso país, né, e que a gente deve não se dividir e sim ser um só. Muito obrigada. Obrigada, Tamara. Tatiane? Só mais um comentário para finalizar, eu tinha esquecido de falar. Com a fala da Tamara, eu lembrei. O apagamento que as colegas colocaram das culturas é tão grande que os africanos não sabem nem de qual país que vieram, né, os seus ancestrais. E nós temos muitos povos indígenas ainda no Rio Grande do Sul. E eu vendo um vídeo que foi feito esses tempos falando sobre os povos indígenas, sobretudo, o próprio povo do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste, não sabia da existência de aldeias ainda no Rio Grande do Sul. Eles não sabem. Me surpreendeu muitos gente fazendo react do vídeo falando povos caigangues. Onde que tem no Rio Grande do Sul? Tem índio no Rio Grande do Sul? Ainda tem indígenas no Rio Grande do Sul? Me surpreendeu muito ver pessoas reagindo a isso e não tendo essa noção de sim. Nós temos comunidades quilombolas, nós temos aldeias indígenas, mas o apagamento é tão forte, principalmente no sul, que o próprio povo que é indígena em outras regiões não percebe. Mas, como eu disse, nós estamos tentando resolver, mas realmente foi um projeto, foi políticas públicas direcionadas para isso. Por isso que agora a gente tem que fazer outras políticas públicas para consertar o erro das anteriores. Finalizamos então com a Alejandra. Tá mudo pra gente, Alejandra. Agora. Agora Tá. sim. Não, eu queria perguntar para você, porque quando eu comecei a dar aula, eu sou professora de astronomia, eu estava dando uma disciplina de história da astronomia, e eu dizia, tá, vamos falar da astronomia nas culturas, como as diferentes culturas viam o céu e não sei o quê, porque o céu é um reflexo do que se via na Terra. E fiquei chocada porque o pessoal não estuda, ou não se lembravam, tá? Mas ficaram assim como povos, os indígenas do Brasil. Eu, na escola, eu tinha meu mapinha e as regiões onde se encontravam todos os povos indígenas. Eu aprendi isso na escola. Bom, e nem vou entrar como a parte da ditadura militar, tá? Eu vou deixar esse assunto para outro momento. E isso me chocou bastante, porque eu estudei tanto os povos indígenas como a ditadura militar na escola. No ensino médio, no ensino fundamental, a gente tinha os desenhinhos, tudo. E então, isso, eu acho que as políticas, se tem política pública, tem que começar por ali. Tem que começar desde o início, desde a escola, ensinar às crianças que isso é parte da sua história.
Então, enfim. Eu queria perguntar se meus alunos não se lembravam realmente, não se dá no ensino fundamental ou médio, povos originários, não sei. Professor, o senhor quer fazer um fechamento para a gente encerrar? Não tem muito o que comentar, não. Os comentários foram excelentes. Eu acho que captura... nós estamos dentro do tema, né? Eu acho que esse é o ponto aí. Fermentou, eu acho que o Guerreiro ajudou nessa provocação, né? De como colocar as questões. E o que é mais importante, assim, que eu vejo é nós operarmos dentro do quadro analítico, que é trazer novamente o problema da colonização e vê-lo muito fortemente de como ele persiste e continua a nos moldar, né, do ponto de vista de pensamento, de ideias e de ação. No mais, assim, é minha curiosidade para ver as tarefas, né? Porque as tarefas eu tenho certeza que vão ter uma outra dinâmica nessa semana, porque são, né, buscar imagens, comentar as imagens, lançar. Eu estou muito, muito curioso, cheio de expectativa com relação a isso. Então eu agradeço mais uma vez, tá, a oportunidade de falar com vocês, estar com vocês. E na semana que vem nós nos encontraremos e, como disse a Larissa, nós estamos à disposição para vocês, no caso de dúvidas e comentários. Tá bom? Prazer estar com vocês aí. Até a próxima semana. Caprichem lá nas atividades. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.